E aí, tudo bem? Já sabem das notícias da avaliação? Quem já fez lá a atividade preparatória da avaliação? Vocês viram lá que tem uma atividade do próprio portal, né, que coloca para vocês acessarem e se prepararem para a avaliação. Quem já fez? Não sei Qual, se todos. professora? Ela está depois da unidade Eu já 4, fiz. embaixo tem então, aí tem ali É o prova, roteiro né? de aula. Isso, roteiro de estudo, né? É uma preparação, Isso, né, eu já para fiz. vocês, para avaliação. Será que computa ponto, professora? Não, ali é só uma questão de preparação mesmo, mas é bom que façam, né? Você ter uma noção de como que será a avaliação, né? Está na unidade da senhora? Não, está depois da unidade 4, embaixo. É o próprio portal que coloca ali para vocês. Ah, tá. Obrigada. Isso. Aí tá lá, é Professora, um estudo. Oi. a senhora sabe quando vai ser essa avaliação? Vai ser agora dia 12 de junho ou Não, essa vai semana começar dia. mesmo, semana que vem? Não, eu vou explicar no final dessa aula, eu vou dar algumas informações, né, depois do conteúdo, mas já antecipando, vai ser de 4 a 10. Vocês vão ter esse período aí para realizar a prova. Aí eu vou mandar, agora eu recebi via WhatsApp aqui um tutorial de como que vocês vão lá fazer o agendamento da prova. Eu vou encaminhar para vocês, tá? Vou encaminhar para alguém da turma para encaminhar para todos da turma. Recebi depois das 6 horas da tarde aqui, tá? Aí eu nem coloquei no Beleza, slide, porque minha aula já beleza. estava pronta. Ok, prof. Então, essa unidade 4, eu falei desde a aula passada que ela fala mais das experiências pedagógicas utilizando, né, a filosofia para crianças. Então, com certeza, nós vamos retomar alguns conceitos que vocês já aprenderam nas unidades 1, 2 e 3, mas a unidade 4, ela é mais focada nas experiências, né, dentro da sala de aula. Então, na aula de hoje eu vou falar de alguns conceitos que nós vamos relembrar e também algumas experiências que vem lá no livro didático de vocês. E aí eu quero que vocês, né, façam aí uma orientação minha para vocês se prepararem para a avaliação, façam o fichamento, né, para estudo, já que vão realizar aquele estudo dirigido lá do próprio portal. Aí faça isso, né, que a professora Leandra está pedindo para vocês aí terem realmente a preparação mesmo eficaz aí para avaliação. Então, faça um fichamento da unidade 3, da unidade 4, que não será avaliativo, tá? As nossas atividades avaliativas, elas já se encerraram, não tenho mais atividade avaliativa para dar para vocês, mas eu oriento que vocês façam o fichamento para o estudo de vocês, né? Preparando aí para avaliação. Então, dá tempo, né? Hoje é segunda, dia 4, acho que dia 4 é sexta, quinta. E aí vocês podem ter aí uma preparação aí para a avaliação. Mas aí vocês vão escolher, do dia 4 a 10, vocês vão escolher um dia aí para realizar a avaliação. Vocês vão fazer o agendamento do dia. Eu quero fazer no dia 6, eu quero fazer no dia 5, tá? Depois eu vou explicar melhor isso, porque você não vai poder começar a prova no dia 4 e terminar no dia 10. Não. Ela tem um prazo e o tempo de duração também não é o mesmo das nossas provas aí oficiais, tá? Ela tem a duração de 3 horas, então se você começa ali, você já tem que fazer, tá? Não tem que deixar para outro dia. Mas eu vou informar melhor no final desta aula, tá? Então vamos ao conteúdo da aula e aí eu informo
né, como que é a orientação para vocês realizarem essa prova online. Então, continuando a unidade 4, na seção 2, metodologia de ensino e aprendizagem, nós vamos falar um pouco sobre isso na aula de hoje. Então, as metodologias. Gente, eu vou pedir para eu mesmo, peraí, só um pouquinho, para eu passar os slides, porque senão não vai dar certo. Bem, aí. Tá. Então, metodologia de ensino e aprendizagem, né, que está aí na seção 2. Então, nós vimos lá uma experiência relatada, né, desde a sessão 1, que nós conversamos um pouco na aula passada, que foi sobre ter ali 2 alunos com deficiência na sala e como trabalhar com esses alunos, né, com deficiência. Então, a continuação, a partir desse exemplo, também está na sessão 2. Então, como vimos na experiência relatada anteriormente, em uma sala de aula, o que há de mais comum são crianças que falam o tempo todo, né? Além da questão, né, da deficiência que nós já falamos na aula anterior. Nós sabemos que uma sala de aula, ela é sempre, às vezes, né, bastante barulhenta, tumultuada, né? Porque a alegria das crianças, ali a gente vê toda a questão da jovialidade, né, da questão da alegria mesmo, né, de convivência, o social ali que eles estão ali praticando. Então, eles conversam bastante, né, eles não param de conversar. E isso, muitas vezes, é a principal queixa dos professores, né, às vezes o professor, no final do dia, no final de uma manhã, no final de uma tarde, ele sai sem voz, porque ele falou demais, ele gritou demais, né, para chamar a atenção dos alunos. E isso tem sido, sim, uma queixa, né, dos profissionais que trabalham, principalmente aí com o ensino fundamental, né. Então, contudo, como pudemos perceber também, a partir do relato, é que as crianças que falam demais, também demonstram dificuldade para o diálogo coletivo. Engraçado, né? As crianças que falam demais, elas também demonstram dificuldade para o diálogo coletivo. Olha só essa observação. Não conseguem conversar em um grupo com a mesma fluência que conseguem conversar com o colega ao lado. Às vezes acontece realmente isso, né? A criança é conversadeira, mas quando você coloca ela para falar, dar uma opinião numa roda de conversa, ela não quer falar, mas ela gosta de conversar com o colega do lado. Isso acontece por inúmeras razões relacionadas à constituição da subjetividade de cada pessoa. A mais comum, porém, é a timidez. Pelo menos a maioria das pessoas que não conseguem influência na conversação em um grupo alega ter vergonha ou medo de falar em público. Então, nós ali trabalhando com crianças, né, no caso, os meninos até maiores, sejam até os adolescentes, nós percebemos, né, numa aula, quem são os que falam, que tem ali uma livre, espontânea, né, vontade ali de falar em público, né, se for numa atividade, quem são aqueles alunos que são tímidos, que não gostam muito de falar, que ficam ali, às vezes, retraídos, né, se o professor fizer alguma pergunta e tudo mais. Pensando em um grupo formado pela situação formal de sala de aula, esse receio pode ser maior devido ao fato de estarem reunidas por critérios institucionais e não por amizade ou por quererem estar juntos. Não podemos nos esquecer de que diálogo é uma prática social.
Isso quer dizer que foi construído pela humanidade ao longo de sua existência, portanto, não nascemos sabendo. Precisamos aprender, e se é uma pretensão escolar, a escola e os professores também são responsáveis por ensinar e auxiliar as crianças na aquisição desse conhecimento e habilidade. Essa questão de convivência, de conversar com o outro, né, de falar em público, tudo isso também pode ser trabalhado ali numa sala de aula, né? Então, o diálogo, os trabalhos com diálogo, os trabalhos com conversação, dramatização, toda essa questão que envolve a oralidade e trabalhar também a questão da espontaneidade dos alunos, com certeza vai possibilitar esse aluno a ter aí um desenvolvimento, né, na linguagem, também aí uma habilidade de comunicação, uma facilidade de se comunicar e de conviver, de lidar com o outro, né, conviver, com certeza trabalhando isso desde a infância, vai auxiliar esse jovem até chegar na adolescência ou ali sendo um jovem e de repente tendo êxito, né, até em entrevistas de emprego, porque ele já foi trabalhado desde da infância, né? Então, tudo que se trabalha bem ali na infância, tudo depois vai ter uma repercussão na adolescência, né? Alguém quer falar alguma coisa? Rosana, quer falar? Não, eu tava perguntando para as meninas, tava aparecendo slide que o meu não tava. Aí eu tive Não que sair tá? para entrar. Não tava, o meu não tava. Apareceu? Aí eu Apareceu. saí e entrei de novo, agora apareceu. Ah, tá. É questão de conexão, então, né? Sobre essas questões de timidez, de crianças que falam mais, que falam menos, tem alguém assim que quer falar, quer comentar alguma coisa sobre algumas experiências que já realizaram na sala, seja lá no estágio, o que vocês fizeram para atrair essas crianças, principalmente as tímidas, né? As que não queriam falar de jeito nenhum, as que não gostavam de participar. E aí, meninos? Hoje vocês querem só me ouvir, né? Tô vendo. Então, assim, ninguém tem nenhuma experiência dessa questão. Se de repente fez alguma dinâmica, fez algum trabalho para desenvolver essa criança no sentido da questão de ser tímida, de ser retraída. Professora, pelo menos lá na escola onde eu trabalho, geralmente quando a criança é muito no canto, usa bastante brincadeira, musiquinhas assim em grupo para ela misturar com as outras crianças, né? Para ela. Aí tinha até ano passado uma que ela era assim, ela terminava de copiar, a letra bonita, tudo terminava e ficava no canto dela, não lia um livro, não conversava com ninguém. Na recreação ela ficava só sentada. Aí, quando a professora começou a passar brincadeiras, musiquinhas em grupo, essas coisas, ela começou a desenvolver. Esse ano mesmo, ela no começo, quando estava tendo aula, ela estava brincando com as crianças normal, corria, tudo. Uhum. Ah, que bom, né? Porque assim, se o professor realmente percebe isso e começa a trabalhar mais intensamente, né, principalmente o lúdico aí com brincadeiras dinâmicas, isso acaba sim desenvolvendo, né, e fazendo com que essa criança ela também acompanhe as outras, né? Não fique ali no seu canto, meio retraída, se sentindo diferente. Ela realmente ela vai junto e acompanha, né? Nós temos mais algumas coisas para falar sobre isso ainda. Então, nós vamos fazer ainda uma reflexão sobre o que é posto, né, na sessão, e aí vocês podem falar, né, sobre as experiências de vocês. A professora, em parceria com a pesquisadora, porque daí vocês viram desde a sessão 1,
que todo esse trabalho que foi feito, a observação dessas práticas pedagógicas, foi uma pesquisa, né, de uma professora, que ela estava ali pesquisando ali o comportamento, as práticas, né, como se fazia em sala de aula, e aí ela fez uma parceria com essa professora. Optou por se dedicar à experiência filosófica como maneira de propiciar a aprendizagem do diálogo aos seus alunos. Então, fizeram muitas atividades envolvendo o diálogo, principalmente, né, as atividades aí orais, né, envolvendo o diálogo, contação de história, dinâmicas, entrevista um com o outro, brincadeiras, né, que envolve aí trava-línguas e tudo mais, como dinâmicas, né. Embora seja um modelo ideal, também há outras formas de propiciar o aprendizado do diálogo. Um professor criativo seria capaz de propor várias atividades para isso. Você consegue pensar em uma? Como faria? Então, eu pergunto para cada um de vocês, cada um responder aí, pelo menos uma atividade que você faria. Não precisa nem explicar a atividade, se você quiser falar, olha, eu faria tal coisa. Como você faria? Eu faria desse modo, desse modo, desse modo. Como que você faria? Uma aprendizagem, né, principalmente através de diálogos. O que você faria? Como que seria essa aprendizagem? Como que seria essa atividade? Pode falar, gente. Esse é o momento que eu quero ouvir vocês. Professora, Sim. eu iria propiciar uma roda de conversa primeiramente com uma dinâmica, para depois discutir o assunto envolvendo a criticidade de cada aluno a respeito dessa dinâmica e assim saber o que eles pensam, né? Sobre a experiência adotada na sala de aula. Uhum. E isso faria com que tivesse ali, né, a oralização, o diálogo, com certeza. Mais alguém? Que outra atividade vocês fariam para desenvolver aí, principalmente, né, a capacidade de oralizar bem, de falar bem, através de diálogo? A primeira experiência por diálogo, mas qual atividade você faria? Como você faria? Você pensando que eu tenho aqui somente futuros professores criativos, que vão ter aí uma mente no sentido de criatividade para pensar em várias atividades. Vamos lá, Prof. gente. Oi. Então, eu acho que uma das maneiras bem legais de se fazer, principalmente para o ano do ensino fundamental, né? Eu acho assim, uma rodinha de nós fazermos com eles de leiturinha, né? Aqueles livrinhos de histórias pequenininho. Aí, nessa roda, poderíamos oferecer cada livrinho para uma das crianças, né? Inclusive, para a gente colocar a inclusão dessa criança tímida no meio. Aí, com isso, a gente ia ajudar de uma maneira saudável para aquela criança ler, né? E aos poucos, não forçadamente, né? Sem vamos evitar os rótulos, né? Porque ele é tímido, vai ler agora. Não, né? Porque isso às vezes pode cristalizar alguma autoimagem negativa daquela criança, né? Os estereótipos, né, realmente. Isso. E daí a gente formaria essa rodinha e eles fariam a leitura deles, né? E também não
ter muita calma, não começar pela criança que é tímida, né? Talvez inclua ela no meio da leitura, né? E aí ela vendo os colegas, logicamente que o primeiro momento ela vai sentir assim retraída, né? Mas com assim incentivando junto com os amigos, né? E lógico, não vamos comparar a leitura daquela criança tímida com das outras, né? Tendo cautela para que isso não causa, né, uma insegurança. Mas aos poucos ele vai falando o que ele leu, né? Essa experiência eu fiz quando estava no segundo ano, um menininho muito tímido, e ele desenvolveu a parte assim, não, quando a criança é tímida, não é de uma hora para outra que ela vai desenvolver a timidez, né? Sair da timidez, né? Tem Mas que ter você paciência, a gente tem que ter paciência, né? De muito, esperar ali, que tem hora ela vai, a gente nem espera, né? Mas de repente ela surpreende. exato. Então, uma maneira que eu achei com ele foi a leiturinha. Então, aí ele lia. Aí, às vezes, ele de tão tímido, ele era também, assim, às vezes ele ficava meio gago para ler, de tão nervoso que ele estava, né? Então, através da Aham. leiturinha, com os coleguinhas dele, ele já começou a desenvolver. E eu gostei muito porque quando, assim, a gente vê, principalmente na hora do intervalo, ele vai com outras crianças, assim, até com outras crianças ele era tímido, muito tímido. E aí, graças a Deus, as crianças entenderam aquilo e incluíram ele para o meio deles. E aos poucos ele foi vencendo a timidez. Mas o primeiro passo que eu fiz com ele foi leiturinha junto com a turma. Ah, que legal. É uma experiência, é bom, né? Porque assim você já está falando da experiência que foi feita. Isso é Sim, muito bom. É bem legal porque realmente às vezes não vai acontecer da mesma forma, né, com outro colega pedagogo ou pedagoga, é, né? Vai acontecer da mesma forma, mas são situações que podem aí ter aí uma, vamos dizer, uma proximidade, né, pela questão de crianças tímidas, né? Então, aí nós temos várias formas, né, de trabalhar para envolver essas crianças. E realmente, o que você lembrou, não rotular, essa é uma análise do professor ali no relatório dele. Ele pode colocar, é uma criança que não gosta, né, de repente, expor muito suas ideias. Ela é tímida, mas é nessa fase que ela está. Pode ser que daqui 2 semanas, 3 semanas ou daqui um mês ela vai conseguindo, né, desenvolver e ela vai superar essa timidez, ela vai, né, começar a se abrir, vai começar a ser mais espontânea. Então, isso é um processo. E aí essas rotulações também não podem ser cristalizadas realmente ali, né? Pode deixar com que ali, de repente, uma conversa de professores, fala, ah, não, aquele tímido, né? é, Aquele. Aí a gente fica sempre rotulando aquele gordinho, aquele tímido, aquele surdo, aquele cego, né? E não ou fala, às aquele vezes, nem o nome da inglês, criança. é verdade. E não fala o Não, nome, né? Fala, não, não fala exato. realmente. Não Com comparar certeza nós também, né, temos professora? isso, nós temos que ter esse cuidado. Porque às vezes, né, nós professores, nós pecamos nisso, nessas questões de rotulações, né, de falar as características aí, engessando ali um grupo de pessoas, né, e são pessoas únicas, né, são pessoas que têm personalidades únicas, né, então nós precisamos descrever cada um, que é mais difícil, mas é o correto, né, que é mais complicado e mais trabalhoso, mas é o correto. Tem mais alguém que quer compartilhar aí a experiência? Que atividade faria? Pro, Oi, Rayane.
Então, eu penso que talvez eu ia propor uma atividade onde eu ia formar duplas, né? Pedir para as crianças formarem duplas e pedir para elas se conhecerem, né? Uma falar o nome para a outra, quantos anos tem, do que gosta, dialogar entre elas, entre essas duplas. E depois cada criança ia apresentar o seu colega, né? Uma forma de conversar, de dialogar e de descontrair. Ah, sim, com certeza seria uma atividade também que ia propor, né, vamos dizer, o desenvolvimento aí, né, da fala, da oralização, com certeza seria bem legal, Riane. E aí, tem mais? Tem mais alguém que quer falar? Olha, na sala vocês falam tanto, só porque aqui, né, a gente está desse modo, vocês não falam? Ok, então? Bem, então nós temos várias formas, né? Como vocês falaram, atividades em duplas, atividade de contação de história, atividades, né, de repente, começar a trabalhar através da contação de história, propor aí uma dramatização, chegando a ser um teatrinho, chegando a ser uma dinâmica, né, e depois cantar músicas, e tem várias formas, né, imagino que vocês vão ficar pensando aí em várias formas de se fazer, de se trabalhar, né, a oralização, de trabalhar aí o desenvolvimento, a desenvoltura desses alunos, para que eles não se sintam aí receosos de falar, não se sintam oprimidos, não se sintam deixados de lado, né, numa sala de aula, excluídos, e que eles se sintam realmente acolhidos e com vontade de ser participativos numa sala de aula. Não é fácil isso para um professor induzir, não é fácil o professor criar situações, é bem mais trabalhoso, com certeza, né? Como eu disse, é trabalhoso, mas quando o professor planeja bem uma aula e faz ali, principalmente com séries iniciais, né? Que precisa ali estipular a minha aula, primeiro momento vai ser uma contação de história, e depois eu vou abrir essa roda de conversa para ver o que eles entenderam da história, e logo depois a gente vai cantar uma música envolvendo ali o tema da história, né, algumas coisas que falam, e depois uma atividade. Então, quando você faz os planejamentos, quando você tem esse trabalho realmente de planejar, você consegue visualizar melhor o seu trabalho, você consegue entender melhor o que você está fazendo e como está fazendo, né? Toda essa postura do professor também diante, né, de tantas situações que tem na sala de aula. Uma delas, né, a questão aí da timidez, né, de desenvolver esses alunos que têm, sim, vamos dizer, uma limitação na questão de querer falar, de ser participativo, e isso pode ser mudado. Isso às vezes não é para sempre, né? Isso pode ser mudado e aí leva um tempo. Às vezes não vai ser no seu ano, né? Vai ser no outro ano com outro professor, mas mesmo assim, às vezes você, com certeza, com todo o seu trabalho, você também favoreceu o desenvolvimento desse aluno, que ele não vai mostrar ali que ele conseguiu, que ele superou essa timidez lá no outro ano com outro professor. Você vai sentir, nossa, né, não foi com a minha turma, né, no meu ano que eu estava ali lecionando para aquela criança, que ela realmente mostrou ali mais, né, desenvoltura, ela foi se mostrar mais desenvoltura no outro ano, mas é fruto do seu trabalho também, pode ter certeza, né? Sempre sinta esse merecimento do trabalho, porque as crianças ali que passam, né, pela sua mão, pela mão dos pedagogos ali, educadores, eles precisam
é sentir que é fruto do trabalho do outro colega, né? Se o colega está lá na educação infantil e eu estou lecionando no primeiro ano do ensino fundamental, então esses alunos que estão vindo para mim, eles são frutos também dos trabalhos ali que outros colegas desenvolveram, né? Então a gente também precisa pensar nessas parcerias ali, de ser não só o profissional sozinho na sala de aula, mas mesmo que meu colega ele lecione para outra turma, ele é meu colega de profissão e nós somos uma equipe, porque nós todos estamos fazendo bem para essa criança, né? É claro que a escola não deve ser a encarregada de ensinar tudo, lembrando. Então, vamos pensar, primeiramente, antes de ver aí esse pensamento de La Roça, que a escola realmente ela não tem essa obrigação também de querer, né, fazer tudo, que tudo é proveniente da escola. Nós temos também aí uma participação da família, nós temos aí uma participação, né, daquele grupo que está fora da escola, que são os familiares, os amigos dessa criança, os espaços onde ela convive, as pessoas que ela convive fora da escola, que também aí vai ser um fator que nós precisamos realmente pensar, que também não é só toda a culpa é do professor. Não. Precisamos entender que o professor ele faz ali uma parte, né? E aí tem a outra parte que é de acordo ali com o ambiente que ele vive, a família que ele convive. Então, talvez a pior tentação a que sucumbiu a pedagogia tenha sido aquela que lhe oferecia ser a dona do futuro e a construtora do mundo. Muitas vezes, né, a pedagogia, ela realmente foi vista assim. A pedagogia seria, no caso ali, a construtora do mundo. Realmente a pedagogia, ela tem um trabalho muito, vamos dizer, valoroso, né, porque ela coloca a sementinha ali, ela coloca ali na criança, né, os primeiros aprendizados, né, as primeiras canções, as primeiras rodas de conversa que é necessário ter, diálogos. Então, ali, com certeza, são as sementes, né, que são ali fecundadas em cada criança. Porque para fabricar o futuro e construir o mundo, a pedagogia tinha que dominar primeiro tecnicamente pelo saber e pelo poder, as crianças que encarnavam o futuro por vir e o mundo por fabricar. Então, com certeza, a pedagogia, ela tem uma parcela de contribuição, mas ela não é responsável por tudo, todo e tudo, né, no desenvolvimento da criança. Então, a pedagogia, ela sim, ela é importante, ela é a construtora ali desse desenvolvimento, mas não é a responsável por tudo, né, que acontece aí na vida da criança, porque a criança tem aí os outros fatores que influenciam no seu aprendizado, como ela é tratada, né, na família, como são as suas relações fora da escola, o que ela tem, o que ela realmente, fora da escola, ela tem, vamos dizer assim, acesso, se ela tem acesso demais à internet, à televisão, livremente, então ela vê outras coisas que ela não precisava ver na sua fase, e isso também tem consequência ali no seu aprendizado. Então, tudo realmente, né, que forem aí fatores que podem deturpar também o desenvolvimento, são fatores que podem influenciar também ali o aprendizado na sala de aula. Então, professores queixam-se, né, de seus alunos por os alunos não sabem pegar no lápis corretamente. Às vezes tem professores, né, que se queixam de algo assim. Meu aluno não sabe ainda, né, nem pegar no lápis direito.
não sabem ler, não escrevem o próprio nome, e usam essas questões como justificativas para não saber por onde começar o trabalho educacional com tais alunos. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer que muitos professores, porque eu já ouvi colegas professores dizerem naturalmente isso. Meu aluno, esses alunos que eu estou começando a lecionar para eles, não sabem isso, não sabem aquilo. Isso é culpa da professora que deu aula para eles, a professora anterior. Então, assim, isso, gente, isso é uma pobreza no sentido de profissionalismo. Eu encaro com uma pobreza de profissionalismo. Porque, Professora, oi, esse fato, a senhora, olha, eu vou falar, isso eu passei por isso, sabe? Quando isso é o que assim, mais acontece, né? nossa, eu fiquei muito, muito abatida, sabe? Muito triste com isso. Por quê? Quando a gente ainda, assim, aquele começo, né, para entrar para uma sala de aula, e aí você vai com aquele gás todo, e de repente você ensina, como você mesmo disse, e de repente o aluno tem o seu tempo de aprendizado, né? Às Uhum. vezes ele não desenvolveu aquela habilidade comigo, mas com o professor próximo ele pode desenvolver. Então eu passei por isso, porque as crianças, não são todas, mas acho que foram Sim. umas duas crianças ou três. E assim, eles estavam comigo no Jardim 2, que é uma pré-alfabetização, né, nas escolas particulares. E aí, quando ele foi para outra, assim, ele não estava assim, a altura que ela queria que aquela criança estivesse. E aí ela falou esse fato que a senhora falou, nossa, professora, naquele momento eu queria desistir de tudo. Então, eu acho, como a senhora falou, tocou no assunto assim que nós É um temos assunto que ter delicado, por isso que eu exatamente. chamo de pobreza, pobreza de e- profissionalismo isso. É Exato, falta exato. de ética. Muito, muito, muito. Por isso, é, futuros, né? Futuros pedagogos, Sim. vamos atentar bastante para esse fato, porque derruba o colega. A palavra do colega ali derruba mesmo. Se a gente não tem sabe, um desejo mesmo de ser uma professora, assim, podemos até pegar esse daí como exemplo para não falharmos, ou sei lá, alguma coisa, né? Para não viermos a desanimar, porque é um fato que dói muito. Sim, A dói. gente sente incapaz. Sim, porque fala que é culpa, né? Culpa, não é Exato. culpa é culpa da metodologia que usava, não ensinava direito, não fazia direito, não fazia nada, não. Às vezes fica até mesmo aquela sondagem de um professor com o outro para querer saber o modo como faz, né? Então, assim, essas questões, elas são muito delicadas, mas eu encaro, eu analiso. E analisando essas questões, eu me pergunto, eu falo, nossa, realmente não está pensando no desenvolvimento da criança. Realmente não está fazendo a análise do desenvolvimento da criança ali. Só está analisando o outro colega. Só está querendo ali ter uma concorrência e analisando o outro. Então, é necessário, sim, ter um certo cuidado, né? Porque as questões éticas, elas estão em elas são de todas as profissões. Então, dentro da educação também, nós temos que ter esse cuidado, né? De saber como até falar sobre trabalho do outro, né? E falar do trabalho do outro, desmerecer o trabalho do outro, entendendo que esse aluno é assim porque passou pelo outro professor, isso é complicado, porque são vários fatores, né, para que o aluno tenha tal desenvolvimento. Então, não é só a escola, não é só a pedagogia, não é só o professor, né? Então, temos que olhar outros fatores também, temos que saber
falar por que que tal criança é dessa forma e por que que ela está dessa forma, né? Tem que fazer uma análise mais minuciosa ali, né? De entender. Então, por isso que é necessário ter também as rodas de conversa entre os professores, né? Que nós falamos lá na unidade 2, se não me engano, unidade 3, que nós falamos que é necessário os conselhos de classe, nem sempre é só para apontamento de tais alunos bons e ruins. Conselho de classe também pode ser ali um momento em que os professores vão conversar sobre o desenvolvimento de um aluno e vão querer fazer algo por esse aluno em determinadas, né, áreas. Então, às vezes o professor pode contribuir com o outro, com o trabalho do outro, né? Então, não é só apontar, mas é contribuir, é compartilhar. Hoje em dia nós estamos num momento de compartilhar, nós não estamos mais em momentos de ficar concorrendo, de ficar querendo ser mais e mais que o outro. Nós estamos num momento que é necessário compartilhar. Não é mais aquele momento de você, eu sei o que eu sei, eu não vou ensinar para ninguém. Isso daí é passado. Né? A geração que nós estamos, ela é diferente. Então, quanto mais você compartilha, mais você também se sente bem por compartilhar com o outro, e aí você também auxilia o outro colega. Então, é mais nesse sentido, né? Então, no entanto, essas dificuldades devem ser utilizadas como ponto de partida, pois deve-se trabalhar justamente aquilo que ainda não tiver sido compreendido pelo aluno. Então, por exemplo, lá no conselho de classe, lá numa roda de conversa entre professores, com certeza, tendo ali o consenso, né, de que a criança ainda não atingiu ela não atingiu ainda o objetivo, ela não atingiu tal competência, então nós precisamos fazer o que para essa criança atingir? Então é necessário realmente ter o foco no aluno. Então, no caso específico de filosofia para e com crianças, alguns aprendizados e habilidades precisam ser ensinados e aprendidos, como vimos anteriormente, organizar-se no circo, falar na sua vez, né, ter essas regras aí, falar um de cada vez, respeitar a fala do outro, manter sua fala e seu pensamento no tema e nas questões que estão postas, né, etc. E aí rodas de conversa, historinhas e tudo mais que vocês já falaram. Uma habilidade extremamente importante, que aparentemente é inata, mas que na verdade precisa ser ensinada, é a de formular questões. Então, como já falamos em algumas aulas também, nós vamos retomar. Formulação de questões, fazer com que aquele aluno, você estimule e você ensine os caminhos para que esse aluno faça, né, questões, para que ele pergunte, para que ele pense e reflita, através de questões, de perguntas. Então, nós conhecemos o mundo por meio da observação e do questionamento sobre ele. Então, um bebê, antes de completar seu primeiro ano de vida, já começa a observar o mundo ao seu redor e imitar as pessoas com quem convive. Quando adquire a fala, começa a perguntar: o que é isso? O que faz? Então, começa ali a fase, né, de tantas perguntas, buscando compreender e conceituar as coisas e os objetos. Mais tarde, entre 3 e 4 anos, começa a perguntar o porquê de tudo, das ações, das coisas, das falas, das decisões, da sua própria rotina, buscando estabelecer razões. A criança ali, ela formando seus conceitos, né, ela está ali relacionando uma coisa com a outra, por isso ela vai fazendo tanta pergunta nessa fase. Então, assim podemos perceber que o ato de perguntar é inerente à nossa natureza, mas as perguntas rudimentares, essas que foram exemplificadas com um bebê,
são feitas como um mecanismo de sobrevivência e adaptação ao meio. Não são simplesmente filosóficas por se tratarem de perguntas, né? Não só uma questão assim de filosofia, tá, gente? É uma questão natural do ser humano, é uma questão ali natural, até mesmo desenvolvendo a linguagem, elaboração ali dos conceitos que está se formando, né? Isso tudo faz parte dos questionamentos que desde a aquisição da linguagem vai acontecendo. Então, exemplificando. Deixa eu passar isso aqui está errado. Então, a professora, em conversa com a pesquisadora do projeto de extensão, relatou que olha para seus alunos como sobreviventes, disse que são resultados das duras condições sociais em que vivem, né, salientou. Então, aí nós temos aí algumas, né, partes que eu até busquei para vocês reverem, né, de algumas da unidade anterior. A questão do bom senso, né, então nós temos que também aí ter a questão que nós falamos na aula anterior sobre o bom senso. O professor, ele precisa trabalhar realmente com todas essas questões, no sentido de, pela sua postura profissional, pela sua forma de educar, ele precisa ter o bom senso. Aí o bom senso é usado no coleguismo, né, em relação a outros professores, e também ali em relação o seu tratar com o aluno. Tá. Então, Juliana Merson, em sua dissertação de mestrado, né, conforme a pesquisa que ela realizou, ela lançou ali ela elaborou o modo de perguntar. O modo de perguntar, ele pode perpassar por vários caminhos aí. Ele pode ser, por exemplo, o perguntar disciplinador, o perguntar imitativo, o perguntar confirmador, o perguntar investigativo, né? E também pode ser o perguntar problematizador. Então, cada uma dessas formas de perguntar, a Juliana Merson, né, lá na sua dissertação de mestrado, ela foi analisando os vários papéis, né, que costumeiramente desempenham na escola. Então, o professor, às vezes, ele tem o costume já de falar e ele nem nota que ele está falando, ele já fala dessa forma assim, ele já induz, né, a criança a fazer algo. Então, um exemplo, quando um professor pergunta a um aluno que está fora de sua cadeira, né, e aí ele diz assim, é aí seu lugar? Então, já dá com aquele tom, né, a voz já mais, a tonicidade ali na voz, né, é aí seu lugar? Então, na verdade, ele quer dizer ao aluno que deve voltar para seu lugar, que ambos sabem muito bem onde é. Então, esse tipo de pergunta é uma pergunta disciplinadora, né? O professor, ele já faz a pergunta, na própria pergunta ele já está ali dando uma lição disciplinadora, né, dizendo que ele sabe muito bem aonde ele se senta e o aluno sabe muito bem que ali não é o seu lugar. Então, é uma pergunta realmente que naturalmente nós fazemos em sala de aula, né, com as crianças, por uma questão ali, né, de buscar ali estabelecer as regras, né, a disciplina da turma e tudo mais. Então, já é natural, né, que aconteça, né, essa forma ali de perguntar e de abordar o aluno. Vocês lembram, né, dessas perguntinhas básicas, né, dentro da sala de aula? Então, são perguntas que o próprio professor já faz e já reflete junto com o aluno, só pelo olhar ali, a forma como ele fala, o tom de voz que ele vai usando,
ele já induz, né, o aluno a pensar na sua postura, né, o que ele está fazendo, se ele está sendo mal educado, se ele está sendo indisciplinado. Então, quando o professor faz várias perguntas com essa abordagem, né, de repente ele fala, então você não fez a tarefa, né, e aí é seu lugar, é hora de conversar agora? Então, ele já está falando, de repente ele está numa aula e dando ali explicações, e aí ele faz algumas perguntas que são de modo disciplinadora, né? Que a autora, né, a pesquisadora diz. É bem interessante, né, a gente pensar analisando isso. Então, somente os dois últimos, né, que nós vimos lá, vamos voltar lá, só para vocês reverem. Esses dois últimos aqui, disciplinador, imitativo e confirmador. É algo normal que você diz assim e já sabe que é algo confirmando, ou que, né, está ali fazendo... É uma imitação no sentido, né, da pergunta que você está fazendo. Mas perguntar investigativo e o perguntar problematizador, então nós vamos ver mais sobre esses dois últimos, ok? Esses dois últimos, né, de perguntas listados, configuram-se como um pensar inquieto, aí já é mais de análise. Então, os demais apenas buscam consenso, apenas no sentido ali disciplinador, de confirmação, que faz ali a pessoa tomar ali uma ação, uma postura, né, que de repente não está cumprindo aquilo que é acordado por regras, por exemplo. Para promover o pensar, é preciso, portanto, abdicar da habitual intenção de modelar, de dar forma à atitude, comportamento e pensamento do outro. Então, nas perguntas, né, que você faz o aluno analisar, então você precisa também dar uma abertura para ele dizer o que ele quiser, né, dar aí uma livre escolha das suas locuções, da sua criticidade. Então, deixar fluir realmente o que o aluno quer falar. Ou seja, a pedagogia precisa se libertar da tentação doutrinadora e controladora de definir o futuro e se dedicar à construção coletiva e colaborativa deste. Assim, ensinar e aprender na escola dependem da forma como entendemos a infância e como as crianças entendem os adultos. Então, às vezes, nós não pensamos de como as crianças estão nos entendendo, nós só achamos que é necessário que elas entendam, que elas compreendam. Mas, de repente, você não pensa que ela está nesta fase, com este vocabulário. Então, realmente, eu vou me colocar ali, né, no lugar da criança e pensar ou analisar como essa criança está entendendo o que eu estou explicando, o que eu quero que ela aprenda. Então, é necessário aí fazer essa alternância de papéis para compreender também o outro lado, né? Então, assim, ensinar a aprender na escola depende da forma como entendemos a infância e como as crianças entendem os adultos. Isso é muito importante, gente. Então, às vezes eu me coloco tanto ali, né, num patamar, eu professor e ali as crianças, né, eu ali dominando, tendo todo o conhecimento e achando que muitas vezes que eu não aprendo nada com as crianças, né, achando que eu estou só ensinando. Então, é necessário aí refletir também, né, sobre essas atitudes, essas ações, e também pensar como as crianças estão aprendendo de fato, né, conforme ali o meu planejamento, conforme o que eu disponho
para que elas aprendam, conforme a minha organização ali didática, pedagógica, como realmente está sendo a aprendizagem, o desenvolvimento dessa aprendizagem, se ela está sendo significativa ou não. Então, analisar isso é analisar a própria postura de profissional. Então, é analisar, falar igual Paulo Freire, né, como falamos na aula anterior. Paulo Freire dizia muito sobre a postura do professor. Então, o professor que tem uma autoavaliação, ele faz essa autoavaliação, com certeza ele não vai precisar de outra pessoa para avaliar ele. O profissional que faz a própria autoavaliação e começa a trabalhar ali os seus próprios erros, né, de repente ali consertar algo ou fazer de uma outra forma, ele não vai precisar ouvir, né, de outros colegas, de repente o que ele também já tem notado, mas quer esconder. Então, é necessário, sim, fazer aí essa autoavaliação para ver como está ensinando e como está a sua postura como profissional. É uma relação que precisa ser reciprocamente respeitosa. Então, quando o professor, quando o pedagogo está lá na sala de aula, ele está ensinando e, ao mesmo tempo, ele tem essa percepção de como a criança está aprendendo, é algo recíproco ali, que ele vai compreender como está sendo efetivo o seu trabalho. Então, ali tem uma questão muito de respeito, né? Se o professor se coloca ali vendo como a criança realmente reflete, como a criança está aprendendo, ele vai respeitar também o tempo da criança, né, as nuances ali que a criança tem no sentido da aprendizagem, ele vai respeitar qualquer divergência que tiver, porque ele vai saber que a criança, ela tem ali, né, tem alguma complicação, algo especial, tudo, mas esse professor vai conseguir entender e compreender. E ter respeito, né, pelo momento da criança, pela aprendizagem da criança e também aí pela sua autoavaliação, colocar aí as ponderações, o que ele pode realmente fazer novo, fazer de novo, ou então corrigir, mudar algumas posturas, avaliar sua questão ética também, até mesmo com outros colegas e tudo mais. São muitas coisas, né, para se falar em relação à postura do professor. Então, eu indico para vocês o quê? Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire, para vocês lerem mais detalhadamente sobre todas essas questões da postura profissional do professor e todas as suas nuances. Então, assimile, então, o que é necessário que vocês aí compreendam. Filosofia para ou com crianças não exige o consenso ou a concordância com pontos de vista divergentes. Então, não é necessário que nós esperemos que haja um consenso geral, né? Que todos pensem, que todos cheguem a um pensamento só. Não é necessário, gente, que isso aconteça, tá? Dentro da filosofia com crianças, pressupõe um respeito mútuo entre as pessoas e por suas ideias. Então, é necessário aí que nós estabelecemos, né, que exista esse respeito pelas diferenças de ideias, pelas variadas, né, ideias que existem e que não, de repente, não pode ser só a minha ideia. E de repente uma criança, eu contando algo, ou falando, ou explicando algo, a criança de repente pode falar que não. Ela pode divergir, né, da minha ideia e falar a sua ideia e
e falar o seu pensamento e tudo mais. Isso pode acontecer. E nós não acharmos que ali, não, se pensa diferente de mim, não vale, tem que ser igual ao meu pensamento. Então, nós precisamos ter esse cuidado aí. E aí, ter o quê? O respeito pela ideia do outro, o respeito ali pelo pensamento do outro, né? E estabelecer que há diferentes ideias, há muitas ideias, né? Então, o ato de perguntar também se aprende e se ensina. O exercício de elaborar questões faz com que a criança sistematize seu conhecimento ou conhecimento de outra pessoa que esteja expondo, de maneira que identifique o que não sabe e consiga formular a pergunta. Além disso, precisa elaborar sua fala para que a pergunta seja inteligível ao outro. Então, se eu quero que o outro me responda tal coisa, eu vou elaborar de uma forma, né, a pergunta, com objetividade, com clareza, com um vocabulário simples, que seja compreensível, inteligível, né, que seja compreensível. Então, nas experiências de filosofia com crianças, como apontado anteriormente, é necessário que o grupo se reconheça como uma comunidade. Ao instaurar a comunidade investigativa, o receio de se posicionar em relação aos temas em discussão tende a diminuir. Então, quando você trata uma sala de aula como uma comunidade, uma comum, né? Olha a palavra, comum. Ali nós estamos ali em comunhão, né? E temos uma comum relação. Então, essa comunidade, essa formação de pessoas ali que vão ter ideias diferentes, às vezes vão ter divergências de ideias, mas nós vamos ter uma questão de posicionar no sentido assim, negativamente a ideia do outro, então nós vamos respeitar o outro. Nesse sentido, né? E aí vai ter essa diminuição de achar que a ideia do outro é errada, que tem que pensar somente de uma forma e tudo mais. Além dessa formação, o professor pode contribuir sobremaneira para que as falas sejam inteligíveis. Linguagem é um dos conteúdos escolares e linguagem oral é um dos eixos de trabalho da disciplina de língua portuguesa. Por isso, a fala das crianças deve ser cuidada também pelo educador. No ensino fundamental, não se ensina a falar, mas se ensina a comunicar conhecimentos, fatos, opiniões e argumentos. A experiência filosófica é um momento profícuo para que essas aprendizagens sejam efetivamente desenvolvidas. Mas a formulação de perguntas investigativas e problematizadoras é um conteúdo particular. Conseguir expressar por meio de palavras uma inquietação, uma não compreensão, requer habilidades que vão além da linguagem, justamente por se referirem a coisas ou questões incompreendidas. Então, a questão de formulação de perguntas, né, seja ela de modo investigativo ou problematizador, com certeza ela vai expressar, né, uma inquietação, uma curiosidade, uma análise, uma reflexão. Então, aí vão ser de várias formas. Bem, gente, terminei o conteúdo. Alguma dúvida aí? Vamos para os avisos. Tudo bem? É bem tranquila essa sessão, né? Essa sessão 2, a sessão 3, como eu falei para vocês, deixa eu só voltar. Como eu falei para vocês, essas duas sessões 2 e 3, elas vêm retomar os conceitos que vocês aprenderam nas sessões anteriores, mas elas vêm falar através das experiências pedagógicas, né? Então, ali no livro didático de vocês,
tem ali foto, né, da atividade que o professor realizou, se ele, de repente, fez uma roda de conversa, se o professor de educação física, de repente, fez um projeto e colocou ali que tinha atrito entre meninos e meninas, e aí ele colocou meninos para ensinar algo para as meninas e as meninas ensinar algo para os meninos, para desenvolver ali a relação, né, entre esses alunos. Então, aí tem alguns exemplos que depois vocês podem estudar com mais detalhes aí, mais propriedade cada exemplo, tá? Então, orientando novamente, quem entrou depois aí do horário, né? Orientando, façam aí, né, para o estudo de vocês, que não será avaliativo, mas para o estudo pessoal de vocês, façam o fichamento, que eu sempre falei para vocês fazerem fichamento nas minhas aulas, né? Então, façam aí o fichamento da unidade 3 e 4, das sessões, cada sessão. Isso vai te ajudar bastante, né, na avaliação, que nós vamos falar um pouquinho agora. Então, para as pessoas que, de repente, aí faltaram atividades, que não entregaram atividades parciais, gente, vocês podem fazer, vocês podem ainda enviar atividades parciais, tá? As pessoas que, de repente, ficaram aí sem fazer alguma atividade parcial. Eu tive que postar tudo aí até o dia 29, sexta-feira. Mas quem fez depois, por exemplo, no sábado, então ainda vai ser postada a nota de vocês. E quem não fez, aí faça a atividade, envia, tá? Manda aí pelo menos uma mensagem, professor, eu fiz a atividade, tá lá, ok? Aí tem uma pontuação aí menor, né? Menos 50 pontos, mas tá valendo. Então, é necessário que vocês, até o final dessa semana aí, se empenhem a realizar aí também essas atividades, tá? Porque realmente aí nós estaremos fechando aí as notas. E aí a avaliação oficial de vocês está marcada para o dia 4, do dia 4, né? Que daí vocês vão escolher e agendar um desses dias para realizar a prova. Eu digo isso porque vocês terão apenas 3 horas para fazer a prova. Então, não vai poder abrir a prova no dia 4 e querer fazer no dia 10. Não, tá? Essa prova do portal, essa prova que pelo portal que vocês vão fazer e que é elaborada, né, pela Croton, vocês terão apenas 3 horas de duração para realizar a prova. Então, entre o dia 4 e o dia 10, vocês vão lá. Eu vou passar um tutorial que eu recebi agora no final da tarde. Eu vou passar para alguns líderes, os líderes aí das turmas, das 2 turmas, para que vocês passem para os colegas no grupo, tá? E aí lá tem todo o tutorial que você vai fazer o agendamento da sua prova, tá? E aí você vai ter esse horário, esses dias, do dia 4/6, a partir da meia-noite, até o dia 10/6, até as 23h59, atentando para o horário de Brasília. Então, não é o horário de Mato Grosso, o horário de Brasília. Então, aqui 11h59, 10h59, né? Não 11h59. Então, o acadêmico que encontrará no AVA todos os detalhes do o agendamento da prova digital, como eu falei. Então, eu vou encaminhar aí para vocês também o tutorial, tá? É a duração de 3 horas. Então, após iniciada, deverá atender ao tempo limite. Então, se iniciar a prova hoje, vai ter que fazer hoje, né, que daí só tem as 3 horas. Passando as 3 horas de duração, ela fecha e aí você não consegue mais abrir, tá? Então, é uma prova mesmo que vocês têm aí o tempo, a duração para realizar. Então, se agendar, eu quero fazer lá para o dia 9, então é no dia 9 que você vai fazer a prova. Não, eu quero fazer no dia 5. Então, é esse período aqui
é de realização, mas você vai escolher um dos dias para realizar a prova. E aí a orientação que eu faço, né, para vocês fazerem o fechamento das unidades 3 e 4. Então, é esse o recado. Eu vou encaminhar o tutorial para vocês, e se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, falem, meninos. Tudo certo? Professora, Sim. Essa avaliação aí, ela vai estar lá no AVA, certo? Sim. Por exemplo, a disciplina da senhora vai estar na filosofia, né, para criança, é isso? Lá em Filosofia para Crianças, vocês têm lá a unidade 1, 2, 3 e 4. Abaixo da unidade 4, já tem lá um estudo dirigido, preparação lá para a prova. Só que daí no tutorial que eu vou encaminhar para vocês, tem lá onde vocês vão fazer o agendamento da prova. Certo. Então, vocês primeiramente, né, antes daí do dia, na hora que der o dia 4, aí eu até, de repente, já abre para vocês antes, vocês vão na barrinha, assim, do canto direito, eu lembro mais ou menos, porque eu olhei, foi no final da tarde, né, que encaminharam, eu olhei lá, então no canto direito você vai ter lá, para você agendar a prova, aí você vai nesse ícone, agendar. Ah, eu quero fazer no dia 6, tal hora. Então, aí no dia 6, você vai acessar o portal, aí você vai lá, vai estar disponível a prova, ela vai ser disponibilizada entre os dias 4 e 10. Ela vai estar disponível, e aí assim que você abrir a prova e começar a fazer, você terá 3 horas de duração para encerrar a prova. Então, por isso que você não vai poder deixar para o outro dia. Você vai precisar fazer ali ao mesmo tempo ali. Entenderam? Obrigada. Aham, entendi agora. Vocês não vão poder deixar igual assim, nas nossas provas oficiais, a gente dá uma semana e aí vocês começam num dia, vocês vão, né, de repente no outro dia continua, tudo bem, nas provas oficiais. Na prova blended, né, que é pelo portal, vocês terão que fazer ali o dia e horário marcado e com 3 horas de duração. Tá? Mais alguma pergunta, gente, sobre a avaliação? Pessoas que não entregaram trabalhos, né, ou as atividades parciais, envie, por favor, gente. Eu preciso que vocês enviem logo quem não entregou, tá? Eu preciso aí, eu estou organizando aí, né, várias questões aí de finalização aí das notas. Mais alguém? Professora, Oi. esse agendamento da Sim. prova vai estar no APA, na disciplina de filosofia, ou é a senhora que vai mandar feito um link a gente acessa e faz vai agendamento? lá no vai do portal. Não, olha só, gente, essa prova é a própria Croton que organiza, não é a professora Leandra que está organizando. Então, ela está lá, ela vai estar lá organizada pela Croton, então ela vai estar disponível lá na disciplina de vocês, Filosofia para Crianças. Mas o agendamento, eu estou dizendo que eu vou mandar o tutorial para vocês verem como vocês vão fazer o agendamento da prova, tá? Vou mandar para o Matheus, a Emilene, né? Os líderes, vou mandar para vocês verem aí como faz esse agendamento, tá? É só essa questão do agendamento da prova que vocês vão pela parte ali da direita, que vocês têm ali todos os ícones ali, que vai ter o agendamento da prova. É interativa, blended, né? Às vezes vocês terão outras provas para realizarem também. Interativa, por exemplo, você tem a disciplina blended, que é filosofia para as crianças, e aí você tem também uma outra interativa. Então, agende aí um dia
e outro dia a prova. Não agenda tudo no mesmo horário e no mesmo dia, porque daí você vai ter 3 horas para fazer 2 provas ao mesmo tempo, e isso é ruim. Então, se atente aí a agendar, por exemplo, se você tem uma outra interativa, agende essa prova, por exemplo, uma no dia 4, a outra prova no dia 5. Então, faça esse agendamento. É vocês que vão escolher aí o dia dessas provas, tá? Mas é nesse período de 4 a 10. Ok? Gente, mais alguma pergunta? Entenderam? Outra. Sim. Sim, pergunta. É Segunda, necessário. segunda-feira que vem já é dia 8. Nós vamos ter aula contigo? Gente, normal, eu posso dar a aula tranquilamente. Só que daí vocês têm que fazer normal, porque daí o conteúdo eu tenho ainda uma sessão para trabalhar com vocês. Mas Ah, aí, se tá. você quiser, eu quero fazer a minha prova no dia 7, no domingo. Não, eu quero fazer no dia 9, depois da aula. Vocês é quem sabem. Não, Vocês é temos quem que sabe. Eu vou dar aproveitar. aula normal. Sim, eu vou dar aula normal, porque daí assim vocês não podem abrir a prova e ficar ali esperando. Não tem É como. Vocês têm verdade. que só 3 horas de duração, entenderam? Aham, entendi. Então, se vocês quiserem realmente agendar aí logo depois da nossa aula de segunda-feira, vocês podem, fica à vontade, gente. Eu vou dar a aula, Eu acho até encerrando a melhor, classe. porque depois Então, a gente tá com a cabecinha bem legal, né? Recheada de informações. Então é muito, eu acho fica melhor. à vontade. A minha aula terá normalmente, tá? Isso. Pode agendar. Aí vocês vão fazer, vocês é que vão fazer esse agendamento, tá? Então vocês têm aí, tem gente que já quer fazer de uma vez, já quero fazer logo, vai fazer no dia 4 já. Mas aí tem pessoas que querem fazer lá no dia 9, 10, né? Então, fiquem à vontade. Mas a aula normalmente, tá? Na semana que vem, a nossa última aula. Verdade, professora. Vamos aproveitar, então. Vamos, meninada, passa maquiagem aí, esses meninos também, penteia o cabelo aí, faz os topetinhos, vamos colocar câmera aí para todo mundo na aula que vem. O que vocês acham? Só a professora aparecendo aqui, né? É que nós somos tímidos. Aham, Verdade. Super vamos tímido. lá. Ah, então tá, agora vocês já sabem, né, como será a avaliação. Olha, então aproveita essa semana, pessoal, e faça o fichamento para vocês estudarem para avaliação. É a orientação que eu faço para vocês, né? Não é avaliativo. Faça o fichamento para vocês estudarem realmente, né? E aí façam do jeito que vocês quiserem. Eu quero fazer por mapa conceitual, eu quero fazer forma de resumo, por tópicos. É para vocês irem lendo e aí estudando o conteúdo mesmo, né? 2 horas por dia aí já dá um bom estudo, né? Da disciplina até sexta-feira, dá um bom tempo. 2 horas só de filosofia para crianças, tá? Então, gente, é isso, tá? A orientação eu vou passar para vocês. Qualquer coisa que vocês tiverem, né, dúvidas, mas acredito que não terão tantas dúvidas no sentido de essa é o sistema, né, de avaliação. Se vocês marcarem, agendarem para tal dia, dia 5, ou dia 7, ou dia 10, dentro desses dias aí, vocês terão que fazer a prova no dia, tá? Em duração aí de 3 horas, com duração de 3 horas. Então, é desta forma que serão as interativas e as blendeds. Então, se você tem uma outra disciplina que seja interativa, também vai ser da mesma forma. Então, tome cuidado aí para não agendar para o mesmo dia, tá?
Então, é legal aí fazer essa observação aí. Ok, gente? Agradeço a participação hoje de vocês. Muito obrigada. Fiquem com Deus, se cuidem e estudem, façam fichamento, né? E até a próxima aula. Um abraço, tá? Bem carinhoso em cada um. Tchau, tchau, gente. Tchau, prof. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, professora. Até semana que vem. Tchau, tchau. Fica com Deus.